Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa de São Francisco Xavier, grande missionário das Índias, um apóstolo do Evangelho em pleno século XVI. Então, para quem não conhece a vida deste grande santo, nós podemos hoje contar um pouco da história de São Francisco Xavier, que nasceu na Espanha, de uma família nobre, e foi estudar em Paris, quando ele era adolescente, e estudando primeiro filosofia, depois ele conheceu Santo Inácio de Loyola, que era convertido e que estava em Paris com a intenção de se tornar sacerdote. Então os dois, com mais alguns companheiros, se uniram e formaram a Companhia de Jesus. E assim eles foram aprovados pelo Papa, na época, Paulo III, que deu todo apoio para que eles se dedicassem a uma vida missionária a serviço da Igreja. Então, quando o rei de Portugal pediu ao Papa para enviar missionários para as Índias, então Paulo III convocou Santo Inácio, que enviou 2 missionários, São Francisco Xavier e um outro padre que estava com ele. Então eles vieram até Lisboa e passaram ali algum tempo preparando para a missão. E nessa preparação, nesse tempo que eles passaram ali, eles tiveram um apostolado tão frutuoso que o rei de Portugal decidiu que eles não iriam mais e que eles iam ficar em Lisboa. Então é interessante a gente ver como São Francisco Xavier se conformou à vontade de Deus, mesmo ele tendo uma ânsia enorme de partir em missão. Ele disse: não, se a autoridade da igreja está pedindo, eu vou ficar aqui e vou fazer a vontade de Deus. E isso é muito bonito a gente observar. São detalhes na vida dos santos que nós deveríamos sempre guardar para a nossa vida. Porque hoje em dia há pessoas que dizem: porque os santos dos nossos dias usam calça jeans, fazem isso, vivem uma vida normal. Na verdade, essas pessoas não sabem o que são os verdadeiros santos. Porque a igreja sempre considerou um santo uma pessoa de virtude heróica, e não simplesmente uma pessoa normal que vive e come como qualquer um, mas simplesmente porque é uma pessoa simpática, uma pessoa carismática, então ela vai ser canonizada. Então, isso aí são coisas absurdas que acontecem no ambiente dessa igreja moderna, mas que jamais aconteceria na verdadeira igreja católica. Porque, de fato, os verdadeiros santos são pessoas que se destacam da grande parte das pessoas, da maioria das pessoas, justamente porque eles não querem ter parte com nada que não é de Deus. E eles não só fazem o esforço de se converter, mas também fazem o esforço de agradar a Deus nas mínimas coisas. E principalmente renunciando à sua própria vontade. E foi isso que fez São Francisco Xavier, que era uma pessoa totalmente obediente, submissa a Deus em tudo. E ele aceitava a vontade de Deus em tudo. Por isso Deus lhe deu um espírito de profecia, um espírito de força tão grande que ele levou muitas, centenas, milhares de pessoas à conversão. E isso também aconteceu por mérito do rei de Portugal, porque o reino de Portugal, que foi fundado pelo próprio Cristo, com o objetivo de levar a palavra de Deus e o Evangelho a todas as nações do mundo, foi um reino abençoado especialmente por Deus para conquistar os povos distantes e para ter com esses povos um relacionamento bom, a fim de que esses povos recebessem o Evangelho e se convertessem a Deus. Então, graças também ao reino de Portugal e ao rei na época, que teve esse zelo pela evangelização desses pagãos, e ele mesmo financiou toda a missão. Ele fez questão de dar todos os subsídios para que esses missionários pudessem chegar a todos os cantos da terra. Então isso é muito bonito de nós analisarmos também. E depois de um certo período, o rei achou que era o momento oportuno de
São Francisco Xavier, junto com o padre Rodrigues, partirem para evangelizar a Índia. Então eles chegaram em Goa e, a partir dali, começaram o seu trabalho missionário. E as pessoas tinham uma grande admiração de ver São Francisco Xavier por perceber nele uma sinceridade, uma devoção a Deus e uma austeridade de vida que tocava o coração daqueles indianos, que normalmente também são pessoas austeras, mesmo eles vivendo um paganismo, são pessoas que buscam o jejum, são pessoas que buscam a renúncia, são pessoas que entendem o sentido do sacrifício, do amor, da simplicidade. Então, com esses valores, eles já estavam, de certa forma, preparados para receber a palavra de Deus. Mas, quando eles se convertiam de verdade. E mesmo as crianças, diz que São Francisco Xavier, quando ensinava as crianças, muitas vezes essas crianças se voltavam contra os próprios pais, dizendo que os seus pais não poderiam mais adorar os ídolos. Então imagine se isso acontecesse hoje em dia. Mas a igreja apoiava e dava subsídio para que essa realidade, que hoje em dia nós podemos imaginar que seria uma coisa impossível, acontecesse. Ou seja, as crianças denunciando os próprios pais para o padre Xavier, dizendo: olha, o meu pai voltou a frequentar ali, está adorando esses ídolos, está fazendo culto a isso. E é impressionante quando nós lemos as cartas de São Francisco Xavier, ou quando nós vemos esses episódios da sua vida, como as crianças às vezes eram mais zelosas do que os adultos na observância do Evangelho. Bastava que elas começassem a escutar o santo falar de Jesus, que elas se convertiam e convertiam-se com todo o ardor do seu coração. E essas pessoas normalmente estavam dispostas a dar a própria vida e a morrer a qualquer momento por causa do Evangelho. Então, dentro desse grande sucesso de apostolado, nós podemos ver que a graça de Deus estava com ele. Mas muitas vezes ele também sofria, ele penava, ele tinha oposições e ele colocava toda a sua causa nas mãos de Deus. Uma vez aconteceu que eles estavam atravessando o mar para chegar numa ilha e teve uma tempestade tão grande que eles não sabiam mais o que fazer. Então veio São Francisco Xavier com a cruz, essa cruz que ele trazia desde a infância. E ele então foi na frente do barco, levantou a cruz e acalmou a tempestade. No entanto, quando o navio bateu ali um pouco por causa das ondas, a cruz caiu da mão dele. E ele lamentou muito que a cruz caiu no mar e ele ficou sem a sua cruz que ele tanto gostava. No dia seguinte, eles já estavam ali na ilha e estavam pregando o Evangelho, quando veio um caranguejo, imaginemos, veio um caranguejo saindo da praia e andou em direção a São Francisco Xavier com a cruz que tinha caído no mar, nas suas garras, e entregou nas mãos de São Francisco Xavier. Então, quer dizer, coisas assim extraordinárias aconteciam na vida dele. E por isso as pessoas também se convertiam e percebiam o quanto ele estava unido a Cristo e unido a Deus. E aconteceu também outro episódio interessante, que tendo chegado numa cidade e não convertido ninguém, porque as pessoas não queriam se converter, não deram atenção para o que ele estava dizendo, ele então disse para as pessoas: olha, vocês que não querem escutar a minha palavra, então tragam aquele homem que morreu ontem e que vocês sepultaram. Vejam bem se ele está morto e traz aqui porque eu vou pregar para o morto. Pois ali, eles aceitaram, trouxeram o morto na frente dele. E ele começou a pregar para o morto. E depois disse para aquele homem: olha, agora você se levanta e você mostra que você acreditou na palavra de Deus e que você quer receber o batismo. Imediatamente aquele homem se levantou e foi batizado. E todos ficaram tão impressionados com aquilo que também
buscaram o batismo e se converteram. Isso aconteceu também com uma criança que o padre Xavier estava catequizando, que se chamava Antônio. Então Antônio foi mordido por uma serpente e morreu. E São Francisco Xavier rezou nele e disse: Antônio, agora volte à vida, porque você precisa ser batizado para você entrar no céu. E Antônio, então, voltou e recebeu o batismo pelo padre Xavier. Então, milagres como estes, ele fez muitos. 27 ressurreições de mortos, centenas de pessoas, inclusive leprosos e doentes graves, curados, e muitos outros milagres que nós nem sequer poderíamos contar. Então, daqui nós podemos nos lembrar daquela palavra de Jesus que dizia: aqueles que crerem farão sinais ainda maiores do que esse. Então, claro que isso não significa que essas pessoas são maiores do que Cristo, mas que os sinais que estas pessoas fizeram, como foi o caso de São Francisco Xavier, confirmam que eles estavam levando a palavra de Cristo. E que a verdadeira Igreja Católica estava ali agindo neles, mostrando pelos milagres que ela é a verdadeira Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma outra vez se conta que havia uma ilha que ninguém queria visitar, porque diziam que os habitantes daquela ilha, eles envenenavam todos os visitantes que vinham ali. Então, São Francisco Xavier se propôs a ir até aquela ilha, mas ele teve grande oposição, porque as pessoas não queriam, e ele disse: olha, mas vocês têm que acreditar. Inclusive o próprio governador tinha proibido qualquer barco de levar o missionário, porque ele não queria que São Francisco morresse ali naquela situação. Mas o padre Xavier convenceu o governador dizendo: olha, você tem que acreditar na palavra de Deus, e ali no Evangelho está dizendo: beberão veneno e não lhes fará mal algum. Então eles acreditaram e ele foi evangelizar essa ilha, e de fato nada aconteceu de mal com ele, mas ele conseguiu converter todos os habitantes daquela ilha. E aconteceu também, um pouco depois, que ele recebeu ali na Índia uma pessoa que queria receber a catequese e queria se converter, e que era japonês e que estava vivendo ali na Índia. Então, o padre Xavier pediu para esse catecúmeno para ele traduzir o Evangelho na língua dos japoneses. Então ele começou a traduzir, e foi justamente com esse Evangelho que o padre Xavier pregou no Japão. Então esse foi o grande sonho dele, de chegar no Japão. E quando ele ouviu dizer que tinha um príncipe no Japão que queria receber a palavra de Deus, então ele ficou extremamente feliz e viu que era realmente a vontade de Deus dele ir até o Japão. Inclusive porque havia portugueses que faziam comércio, e através desse comércio eles tinham interligação com a China, com o Japão e todos aqueles países do Oriente. Então esses portugueses é que abriam caminho para que a igreja chegasse através dos seus missionários. Então isso é importante as pessoas perceberem, porque às vezes a gente tem a impressão que chegavam ali do nada e começavam a falar de Cristo. Não, a coisa já era mais ou menos organizada, com as pessoas de influência que conheciam também os reis, os governadores, os líderes locais daquelas populações, e que abriam caminho para que depois o padre Xavier chegasse ali explicando a palavra de Deus e trazendo os sacramentos. E foi assim que ele evangelizou todos esses povos,
batizou milhares de pessoas e fez tantos prodígios que nem sequer nós poderíamos enumerar a quantidade de coisas que ele realizou, tudo isso em nome da fé católica, porque ele tinha uma fé pura, uma fé verdadeira, e ele ensinava tudo aquilo que a Igreja Católica, na sua doutrina, sempre ensinou de forma infalível. Então, por isso que Deus o cumulou de bens, de graças, e fez com que ele perseverasse até o fim numa missão tão difícil. Mas quando ele já estava ali com uma idade de um pouco mais de 40 anos, ele adoeceu. E ali mesmo em Goa, na Índia, ele começou a sofrer muito com aquela doença. E diz inclusive que havia um crucifixo lá no castelo da sua família que sangrava e tinha sinais daquela expressão de sofrimento, justamente quando o Padre Xavier estava sofrendo ali na Índia com uma doença terrível que fazia com que ele sofresse muito, dores e muitas coisas terríveis. E quando foi no dia 1º de dezembro, ele disse: amanhã, às 2 da tarde, eu vou morrer. E justamente no dia seguinte, nessa hora, ele expirou, sem nenhuma consolação dos sacramentos que ele deu para tantas pessoas, sem nenhum padre que o pudesse assistir, sem nenhuma ajuda, totalmente sozinho, com uma grande isolação, com um grande sofrimento, mas entregando a sua vida totalmente nas mãos de Deus, porque ele se configurou totalmente a Cristo e amou a Cristo, se identificando com ele em tudo, não só na pregação do Evangelho, mas na vivência da própria paixão do Senhor do Evangelho. Então esse é um exemplo de um missionário verdadeiro, esse é o exemplo de um verdadeiro santo da Igreja Católica, a quem nós devemos admirar e a quem nós devemos também invocar para que nós também possamos, de alguma forma, evangelizar e levar a palavra de Deus para as pessoas. Então que São Francisco Xavier nos ensine a ter esse amor e essa fidelidade à Santa Igreja e essa perseverança nas tribulações, nos sofrimentos por causa de Cristo, a fim de que a palavra de Cristo possa chegar a todos os povos e que todos os povos batizados possam também participar da vida eterna. Amém.